Bem-vindos a mais um Diálogos com a Inteligência. Eu sou Cristian Lintz, cientista político, editor da revista Inteligência e colunista do canal Meio. Você conhece o Meio? Se não conhece, já devia estar conhecendo. E a revista Inteligência, você conhece? É uma publicação que reflete dos seus artigos e ensaios o que há de mais interessante na intelectualidade brasileira. Vocês podem acompanhar todas as novidades da Inteligência nos sites e nas redes sociais da revista. E esse nosso programa aqui, o Diálogos com a Inteligência, é uma parceria da publicação com o canal Meio. O nosso objetivo é trazer para a conversa com vocês grandes nomes que são fundamentais para pensar o Brasil e o mundo. E hoje nós estamos recebendo um deles. É o embaixador Marcílio Marques Moreira, um homem que conhece a história brasileira, que conhece o pensamento brasileiro, que conhece o pensamento em geral, olha, e a história em geral. O ministro Marcílio, né? A gente fica numa dúvida que não sabe se chama de ministro, não sabe se chama de embaixador. Aí tem aquelas regras, né, da courtoisie. Mas eu posso chamar até de ministro embaixador. Ele é conhecido como um dos grandes liberais do país e um dos grandes liberais da sua geração. Ele foi ministro da Economia nos anos 90, quando foi responsável pela renegociação da nossa dívida externa. Você pode não lembrar, mas eram tempos de hiperinflação antes do Plano Real. Eu lembro muito bem. O Marcílio, que é conselheiro consultivo da revista, escreveu um ótimo artigo na edição número 101 sobre Alexandre Kafka. Aí você vai dizer, Kafka, eu só conheço o escritor Franz Kafka, né? Pois é o primo. Então você não errou muito, não. É perto longe. Tá? Então, vamos conversar? Vinheta no ar. Vou fugir aqui do script só um instantinho. Em primeiro lugar, os últimos números da revista Inteligência, né? O penúltimo número, que é esse aqui, Democracia, Muito Prazer. Assim, mas o ministro Marcílio está aqui? Tá sim, senhor, porque no recado, que é uma espécie de nosso nada convencional editorial, a gente tem é quase um verbete chamado Rio-Mania, que foi escrito pelo filólogo Antônio Weiss, mas só veio parar nas nossas mãos graças ao embaixador Marcílio Marques Moreira, que nos passou o texto. E na edição imediatamente anterior, essa aqui, que tem esses dedos maravilhosos, com esses sinais lindos aqui, muito educados, a gente tem o artigo do ministro sobre o economista Alexandre Kafka, o primo do Franz. E eu tô com essa cara de felicidade porque o ministro Marcílio veio hoje aqui praticamente na condição de Papai Noel intelectual. Ele trouxe um saco de presentes e aí eu vou ter que, presentes para mostrar para vocês, né? Coisas absolutamente inacreditáveis que estão na biblioteca do ministro. Em primeiro lugar, eu como cientista político, e quanto mais que lido com teoria política, nunca pensei que fosse ver a primeira edição do Leviatã, de Thomas Hobbes. Essa imagem, ministro, né, a gente estava conversando, é a imagem mais conhecida da ciência política em 5 séculos. Né? Que é exatamente essa imagem do Estado como o grande Leviatã formado por todos os cidadãos ou súditos que estão aqui e segurando o báculo e a espada, que são os símbolos do poder. Né? Eu estou na biblioteca dele, eu já fiquei de queixo no chão. Mas o queixo, ele foi indo para o subsolo, se isso é possível. Porque na sequência o ministro também trouxe aqui, olha, uma primeira edição de um clássico do liberalismo, é quase que o clássico do liberalismo, porque o Stuart Mill é o clássico do clássico, e esse livro é o clássico do clássico do clássico, que é o texto sobre a liberdade, né, que é o discurso clássico, que vai influenciar o liberalismo brasileiro de forma fundamental. A gente pode pensar aqui em Joaquim Nabuco, e sobretudo em Rui Barbosa, que sofreram o impacto direto desses autores. Não satisfeito, o ministro trouxe a primeira grande história do liberalismo, porque é que a gente vai falar aqui de liberalismo, né? Entre outras coisas, que é o primeiro grande livro sobre história do liberalismo, que foi aquele escrito por Harold Laski, em 1936. Vocês verem que o nosso Papai Noel veio intelectualmente armado aqui com todas as armas e bagagens possíveis. E, né, last but not least, a gente tem essa edição da revista Tempo Brasileiro, que é uma preciosidade, né, chamado Discurso Liberal, que foi publicado em 81. E traz os principais nomes do liberalismo democrático brasileiro que estavam em evidência, em ascensão naquela época. Foi até antes, até do que eu imaginava. Eu achava que era um pouquinho mais tardio, mas eu errei, né?
E aqui a gente tem o texto do ministro Marcílio, estará o liberalismo obsoleto? Era exatamente quando o liberalismo democrático estava voltando no contexto de crise do estado de bem-estar social. Mas olha a companhia do ministro, ele não está só. Né? A gente tem ainda o argumento liberal de José Guilherme Melchior, né? Texto que foi dedicado ao ministro Marcílio Marques Moreira, e que depois vai ser o texto que vai dar origem ao livro dele, né, do Melchior, o argumento liberal, e ainda da companhia do Eduardo Portela, Sérgio Buarque Rouanet, que não é apenas uma lei, como você pode imaginar, é muito mais do que isso, e outros autores como o João Alfredo Montenegro e aquele que foi também um grande historiador do liberalismo, das ideias filosóficas em geral, que foi o Antônio Paim. Ministro, muito obrigado pelos presentes. Agora eu acho que eu não vou nem entrevistar, eu vou sair correndo, roubando os presentes de Natal. Ministro, é um prazer estar aqui. Você vê que eu não consigo nem começar, tão contente que eu estou. Eu queria que o senhor falasse um pouco você estava contando da sua infância, né? Que o senhor foi assim, que o senhor nasceu no momento de, né, você teve algumas complicações de saúde quando era menino, né, em Viena. E eu achei muito engraçado porque as complicações de saúde coincidiam justamente com as complicações de saúde do liberalismo político na época. Você pode falar um pouco sobre isso? Pois não. Realmente houve essa coincidência entre os problemas do liberalismo e as minhas, e que acabaram me definindo como um liberal. Por quê? Porque em 1938, depois do Anschluss, quer dizer que da anexação da Áustria por Hitler em 38, né? Exatamente. Eu estava doente, tinha passado 4 meses na cama sem poder levantar, e tive que, inclusive, quando os médicos disseram, agora o senhor pode andar e tal, eu tive que reaprender a andar, de modo que, para mim, era uma coisa muito... E o médico disse, inclusive, para sair de Viena e ir para Sicília. Tomar sol. Tomar sol. E aí e por isso eu me lembro hoje do Goethe. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Isso, e que depois foi musicado por Schubert. Tem uma canção de Schubert na letra de Goethe que é exatamente isso. Kennst du das Land... Wo die Zitronen blühen, Wo die Zitronen Gold, blühen. Orangen. Nossa, você conhece a terra onde os limoeiros nascem, né? É isso. Não, nascem não, desabrocham. Desabrocham. É isso mesmo. Blühen. Então tá ressuscitando meu alemão aqui essa conversa. Pois é, ministro. Aí vocês voltam para o Brasil? Você estava me contando, na verdade, que... Não, aí antes de... Isso foi em 38. Eu já tinha passado um mês na Sicília, mas em 38 o consulado era... Seu pai era cônsul na Áustria, não era isso? Era cônsul em Viena. Cônsul em Viena. E deixou de ser cônsul porque era cônsul, era uma repartição da embaixada do Brasil. E a embaixada desapareceu com a anexação. Então, meu pai foi para Budapeste, e depois voltou para Viena. Mas nessa volta para Ipanema, não, voltou para Viena, e o médico, que era o Dr. Reich, disse para os meus pais, olha, eu acho que eu tinha reumatismo articular agudo. Eu acho que esse reumatismo invadiu o coração. Eu vou
tentar verificar, etc. Mas eu tenho um problema, porque hoje eu fui descertificado como médico por ser judeu, de modo que eu vou tentar fugir e vou lhe pedir, inclusive, para o meu pai, se eu puder levar esses 2 caixotes, que depois eu o procuro e meu pai disse, tá bem, ele disse, as coisas mais preciosas que eu tenho estão nesses caixotes. Mas depois não ouviu falar dele. Apenas 2 anos depois é que realmente ele estava em Nova York, esse médico. Ah, ufa, escapou então. Tinha conseguido escapar com ele. E aí depois vocês vieram para o Brasil ou foram para fora da Europa, quando a guerra estourou? Aí viemos para o Brasil. Meu pai conseguiu um lugar no penúltimo navio italiano que veio para o Brasil. Nossa, então, de alguma maneira a gente pode dizer que o seu pensamento liberal está muito conectado com a necessidade de resgatar alguma forma de convívio democrático num mundo que você percebeu desde criança conturbado por essa experiência horrível dos totalitarismos e conflito. Foi um choque muito grande para mim, porque ouvir do médico que estava com endocardite, isso, portanto, coração atingido, e ouvir desse mesmo médico que não poderia mais me atender, me deixou totalmente. Aí eles disseram, não, mas vem aí um médico, nazista, evidentemente. Claro. E ele veio realmente e eu tinha que tomar injeção na veia. Hoje em dia não existe isso mais. Injeção na veia e de ouro coloidal. Nossa. Ouro coloidal. Aí, debaixo do sol do Rio de Janeiro, quando o senhor voltou, ficou bom? Fiquei bom. Maravilha. Aí eu fiquei pensando, aí a sua primeira opção de carreira foi o Itamaraty? Foi. Fez direito? Depois para o Itamaraty ou foi direto para o Itamaraty? Fiz ambos ao mesmo tempo. Ah, é? E aí eu te pergunto assim, aí naquele tempo, quer dizer, 1950, 51 por ali, você já tinha essa inclinação liberal, porque quem eram os grandes liberais da época? Virgílio Melo Franco? Mas do ponto de vista intelectual, isso já o atraía ou o primeiro personagem que o atraiu foi o ministro Santiago Dantas? Não, isso já ocorreu naquela época. E o momento foi quando esse médico substituto, em vez de fazer aquilo com carinho, eu tinha 8 anos. Sim, claro, traumatizante. E aí ele, tchau. Aí digo, bom, aí realmente isso marcou profundamente. Mas acha que como é que isso se materializou depois numa postura intelectual que o senhor veio a desenvolver? Eu fiz ao mesmo tempo o direito e o Itamaraty, passei em ambos, e minha primeira profissão, quer dizer, primeira tarefa profissional foi ser secretário da embaixada nos Estados Unidos. Ah, bom. 5 anos. E aí... Serviu debaixo do Maurício Nabuco? Não. Não, foi o genro do Getúlio, primeiro. Ah, sim, o Amaral Peixoto. Amaral Peixoto, que aliás era uma pessoa
Muito, muito simpática. Aham. E me dei muito bem com ele. Ele depois sempre lia quando lançava meu livro e tal. Mas foi, portanto, ele, depois É porque eu não estou lembrado se o Nabucco foi antes ou foi depois do Amaral Peixoto. Nabucco foi antes. Foi antes. Walter Moreira Ah, claro, Salles. Walter Moreira Salles. Walter Moreira Salles, que eu fiquei muito amigo, que era muito amigo de Santiago também. Isso. Agora, Marcílio, você conviveu de maneira muito próxima com nomes tão importantes para o pensamento nacional, como justamente Santiago Dantas, o Sérgio Paulo Rouanet, o Antônio Weiss. Você vê uma semelhança entre eles ou você vê diferenças? Porque eu acho que do ponto de vista geracional, né, eles não eram muito afastados. O que você acha deles? Ou você acha que eles tinham diferenças ou isso foi uma espécie de um mood? Essa dimensão liberal dessa geração? Eu acho que foi um momento liberal e o mood também. Porque, enfim, foi todo mundo muito traumatizado pela Revolução de 64, né? Uhum. E, ao menos todos que eu me lembro, foram contra, eram dessas pessoas. Porque o embaixador depois do Moreira Salles foi o Roberto Campos. Sim. Com quem eu me dava muito bem, inclusive porque ele tinha muita confiança em mim. E o John Kennedy estava para ir viajar para o Brasil. Então ele fazia umas coisas grandes, toneladas não, mas enfim, muito pesadas, e me pediu para, em vez de mandar pelo correio, para vir ao Rio. O que eu fiz e encontrei no Itamaraty, no dia que eu tinha chegado, eu fui em Itamaraty para entregar essa papelada e toda. E aí encontrei, saindo ali daquele jardim ali, Sim. em frente ao Itamaraty, o Zappa. O embaixador Ítalo Zappa. Ítalo Zappa. E o Ítalo Zappa me disse: puxa, você tem uma sorte danada, porque essa noite estourou lá o negócio Da Baía dos Porcos. Da Baía dos Porcos, né? A tentativa de invasão de Cuba. E de modo que a situação mudou inteiramente e tal. E foi aí que o secretário-geral do Itamaraty disse: mas tem alguém que deve ter muito interesse no que você está falando aí. Inclusive, eu tinha levado uma carta do Roberto Campos ao secretário para a América Latina, se queixando dos Estados Unidos, que estavam maltratando ele, maltratando o Brasil, etc. De modo que o secretário-geral leu aquilo e disse: nós temos que traduzir isso. Tem que ser para amanhã. Então, o Jório Dauster. Sim, o embaixador Jório Dauster. Fez isso com grande eficiência. Sempre gostou de tradução, né? Sempre gostou. E aí o presidente, que era o João Goulart, disse: não, então não vamos demitir mais o Roberto Campos, porque
ele não está seguindo os caminhos. Enfim, Mas então teve uma experiência assim, negativa depois do que aconteceu no dia 31 de março de 64, que de alguma maneira impacta, acho, nessa geração dos liberais que vão aparecer aí no final da década de 70 e no começo da década de 80, que são parte dos quais são esses que publicaram esse número da revista, Tempo Brasileiro. Né? Quem eram os autores que vocês mais liam nessa época? Eu acho que, quer dizer, eu tinha 6 anos de idade, então não posso falar. Eu lia Mônica, Cebolinha e Luluzinha, não era bem isso que eu lia. Mas eu imagino que era o quê? Era Norberto Bobbio, era o Raymond Aron, Ralph Dahrendorf. Quem eram os autores que mexiam com vocês nessa época? Raymond Aron, eu me lembro dele na casa do Jaguaribe, dizendo: "Seu garçom, a Toulouse." Sim. Enfim, a gente tinha um contato, né, no Itamaraty ali e tal. Enfim, aí eu passei 5 anos em Washington. Mas aí que eu queria te contar que um amigo meu, Portela, chamava-se Eduardo Portela Neto, disse: "Olha, vem uma pessoa aí que vale a pena conhecer", que era o Rouanet. Aí eu disse: "Rouanet", enfim, ele ficou hospedado lá em casa. Aí eu disse a ele: "Olha, eu tive em contato aí com a Universidade de Georgetown e eles estão lançando um curso de ciência política, porque quando fui ao Washington, eu estava pensando fazer um mestrado em economia." Uhum. E meu professor de economia era o Dias Carneiro, o embaixador Dias Carneiro. Tinha uma inteligência fora de... E ele me disse: não faça economia não, porque as coisas erradas que estão sendo feitas são opiniões de políticos, de modo que faça o mestrado em política. Aí eu peguei alguns professores que tinham fugido do Hitler, depois de lutar contra o Hitler. Quem é que estava lá nessa época? Quem eram os professores? Curiosidade de cientista político. Porque tinham vários emigrados, né? Você tinha emigrados, Hans Kelsen era emigrado, Hannah Arendt era emigrado, o Strauss também era emigrado, Wegelin era emigrado. Não, esse era Heinrich Roman. Heinrich Roman. O Heinrich Roman era o chefe dos economistas contra o Hitler. Acabou tendo que fugir também. Que bom que conseguiu, né? E conseguiu. E era um fantástico, né? Um professor fantástico, né? Nos levou logo para... Bom, aí a pergunta que eu queria fazer é o seguinte... gregos. Mas aí tem uma pergunta que eu acho interessante, que é a seguinte. O seu mestrado... Porque teve uma hora que... Bom, o diplomata lida com política. Né? Ou ele formula política ou ele executa a política. Né? Política dos outros. Mas em algum momento você teve que ir para a política. Aí a pergunta é, o mestrado adiantou para alguma coisa? Muito, Ou porque tem gente que descobre que não, a política empírica concreta não tem nada a ver com a política real. Por isso que eu estou lhe perguntando. Ajudou mesmo? Ajudou muito. O que te chamou a atenção na política, digamos, pesada, quando o senhor teve que mergulhar nela? Foi a inter-relação entre ética e política. E era aquilo que imaginava? Ou faltava ética? Ou sobrava política?
faltava ética. Faltava ética, então. E a ideia é que a política, para ser uma proposta, tinha que ter um fundo ético. Senão ela acabava se perdendo. Pois é. Falando nesse tempo da política, como superministro do governo Collor, né? Superministro porque, enfim, porque naquele tempo você teve, recentemente também, a aglutinação de várias pastas, né? É verdade. Numa só, a Fazenda, quer dizer, eu era garoto, mas eu lembro que era Fazenda, Planejamento. E Havia um outro ministério também. Indústria e Comércio. A Indústria e Comércio. E sendo que o Planejamento também tinha pasta de gestão, não é? Pois é. Aí, quando você se torna ministro do governo Collor, depois da saída da ministra Zélia Cardoso de Mello, né, aparentemente você geriu uma incubadora ali de nomes que vieram se tornar também muito eminentes. Né? Como Armínio Fraga, como Gustavo Loyola, como Pedro Malan, né? Que são representantes hoje também nas gerações abaixo da sua, né? De uma visão liberal do governo e da economia, né? Também representantes do liberalismo democrático. Dos governos Collor, do Itamar, chegando a Fernando Henrique Cardoso, você acha que houve uma política liberal no Brasil, assim, consistente, tirando o governo Itamar? Houve, mas ela não foi perseguida. Mas houve, durante esse tempo... Durante esse tempo, uma abertura da economia, porque a economia era fechadíssima, né? Quando eu cheguei lá, era muito fechada. Então, uma das primeiras coisas era, primeiro, devolver o dinheiro que tinha sido confiscado, né? Exato, eu lembro disso. Assim, para quem não sabe, para quem não era... Né, o plano Collor original da ministra Zélia Cardoso de Mello, ela fazia o que se chamava de empréstimo compulsório, que era uma forma de confisco de um valor poupado, né, era acima de um determinado valor. Mas só para ressaltar, confirmar o que você está dizendo, assim, é incrível que o governo naquele ato, para ele abrir a economia, ele tomou um ato de império, porque era um ato que nós consideraríamos absolutamente autoritário hoje em dia. Né? E que o judiciário aceitou, mas depois ele voltou atrás. Né? Então, a economia realmente era fechada. Muito fechada. Então, eu acho que o mais importante da minha gestão foi a escolha dos ministros e da equipe. E que, inclusive, influenciou a economia brasileira por todo o tempo inclusive o famoso real, né? Quer claro. Dizer, foi o pessoal que estava... Sim, à frente à frente Então, o que eu fiz? Eu chamei para Brasília, para um domingo, que não todos que eu conhecia, que achava que deviam, e todos vieram, para mim é uma grande surpresa. E aí que eu formei o núcleo, que as pessoas chamavam de o Ministério dos Notáveis. Né? Isso que eu comentar, que foi um dos... tido como um dos ministérios mais extraordinários que o Brasil teve, mas pena que foi só um ministério de transição, de alguma forma, né? Foi. Porque já estava começando um certo desgaste do presidente da época, né? Já. Foi uma espécie também de Ministério de Salvação Nacional ali, não foi? Foi. Porque era você, era Hélio Jaguaribe, quem mais que estava no ministério? Não, aí, quer dizer, essas pessoas vieram para Brasília e eu escolhi, quer dizer, o Malan. O Malan tinha sido meu companheiro, que era
eu era embaixador do Brasil, né? Porque o Sarney me nomeou. Eu achava que ele não podia fazer, porque era terceiro secretário, nomeado de embaixador. Terceiro secretário? É. Puxa. Porque saí do Itamaraty totalmente. Foi algo inusual, né? Para dizer o mínimo na carreira. Mas eu trouxe o Malan. Sim. Trabalhava em Washington, era diretor do Banco Mundial, né? Um dos diretores do Banco Mundial. E durante todo o tempo que eu fui embaixador lá, que foi bastante tempo, até 4 anos e meio, mais ou menos. E foi uma das coisas Sarney, assim, diferentes, totalmente diferentes. Mas quando entrou o Itamar, esse primeiro ensaio, eu acho que foi... Ele continuou ou recuou? Porque depois você tem uma retomada, eu acho que no final do governo Itamar, né? Ele recuou, mas não o suficiente para estragar tudo, quer dizer. É porque a lembrança que a gente tem, além do governo Itamar, acho que as pessoas têm hoje, além do incidente na Marquês de Sapucaí, né, em que ele ficou, aquela célebre foto ao lado de uma moça sem calcinha, foi a reedição do Fusca. E eu tenho a impressão de que esses fatos um pouco que deram notoriedade àquele período meio que poluíram a paisagem de modo a impedir a visão dessas continuidades, né? Que havia com a política anterior. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Como é que você vê o presente e o futuro da democracia liberal nesse momento em que ela parece estar sendo atacada de todos os lados, né? Porque a gente teve um boom da democracia liberal década de 80, década de 90. Samuel Huntington, inclusive, publicou aquele livro famoso, né, as 3 ondas da democracia. Parecia que havia um consenso, né? E de 10 anos para cá, 15 anos para cá, parece que você começa a ter uma onda de contestação. A gente tem crise atrás de crise, emergência daquele extremismo, né, que impediu o seu médico em Viena de continuar a clinicá-lo. Exatamente. Como é que o senhor vê esse momento? Você acha que há uma crise? Você acha que tem... O que está acontecendo? Não, eu acho que são crises recorrentes dentro de um panorama geral em que as coisas não estão ainda, digamos, cimentadas no bom sentido da palavra, sim. E não do chamado, enfim, como que chamaram, enfim, deram aí o nome de coisas que estavam... Eu acho que tem um fenômeno, né? Não sei se o senhor concorda comigo, assim, a gente assistiu um processo de globalização, né, de queda das barreiras alfandegárias, muitas trocas, houve muito deslocamento de capitais durante 30 anos, né? Muito. Que sofreu, que provocaram muitas alterações na sociedade, né, no equilíbrio de poder, dentro dos países e fora dos países. E a impressão que dá é que logo na primeira crise as pessoas olham em volta, se sentem inseguras e querem atribuir a sua insegurança a alguma coisa que mudou e atribuem como causa da sua insegurança a novidade. Né? A novidade pode ser o imigrante, a novidade pode ser a ascensão de classes que eram subalternas, não é? Mas aí o ponto é, será que a gente está vivendo de novo ou uma espécie de uma versão, digamos assim, atenuada do que você viu na sua infância? Eu acho que
nós não terminamos aquele ciclo. Aham. E estamos agora vivendo isso. Eu contei disso, da chegada aqui, e ser recebido no Itamaraty, sem saber, inclusive, que tinha havido a crise lá de Cuba e tal. Isso se repetiu porque, pouco depois, não foi muitos, acho que não chegou a meses depois, eu fui nomeado para trabalhar num grupo que ia examinar a necessidade ou a conveniência de criar uma organização mundial para o comércio, numa reunião em Londres. A OMC. OMC. Aliás, isso tinha sido uma tentativa de um grupo que meu pai até presidiu lá em Londres, logo que voltou para a Europa. Uhum. E que não prosperou, né? Mas eu cheguei lá em 31 de março de 64. Um dia... E aí a delegação, os principais foram caçados. Isso me lembrou, você sabe que uma história curiosa foi uma das mulheres que introduziu o balé russo no Brasil, que se chamava Eugênia Fedorova. Ela meio que fugiu de Stalin. Ela, acho que a família dela era ucraniana. E ela chegou no Rio e ela ficou muito decepcionada, porque haviam dito que o povo brasileiro era muito alegre. Uhum. Aí ela dizia assim, mas quando é que você chegou ao Brasil? Dia 24 de agosto de 1954. Que foi o dia que o Getúlio se matou, né? Pois é, esses dias são dias marcantes. Mas eu acho que essa coisa ainda está em fiere. Mas você acha também que são ciclos? Ciclos, Mas também a própria ideia de um republicanismo, não são pontos de chegadas, são pontos de início, de partida. São pontos de partida e isso que leva realmente um tempo para absorver. absorver. E eventualmente suscita resistências. Como essa que a gente pode estar vendo hoje. Porque como isso não acontece, aí fica em segurança. Entendo. E para você poder governar, você tem que ter a confiança. Sim. Trust. E se você não tem o trust, a confiança, isso cria uma insegurança. E gera a crise. E acaba gerando a crise. Pois é. Assim, qual o papel do liberalismo como doutrina política e econômica, olhando para o futuro no Brasil e no mundo hoje? Assim, quer dizer, de alguma maneira o que o senhor está dizendo é que parte da reação que a gente está vendo hoje, então ela pode ser acreditada a uma insuficiência de liberalismo ou de republicanismo? Eu acho que sim.
Você vê que no mundo os grandes países, poucos são democráticos, né? Tá tendo uma onda de novo de... Naquele tempo, quando o senhor foi ministro, a gente falava de uma onda de democratização, que era um tema muito estudado em ciência política, né? Agora, autores falam da onda de autocratização, que é o reverso da onda de democratização. Que estava ligada à globalização. Exatamente. Aí tem uma pergunta. Você acha que, de alguma maneira, a cultura liberal, melhor dizer, a democracia, a cultura democrático-liberal, ela exige algum tipo de sociedade para se aclimatar? Porque quando a gente vê a brevidade do experimento democrático em sociedades como a Rússia, que praticamente se limitou, se é que se pode dizer que houve no governo Gorbachev, no governo Yeltsin, depois, quando a gente olha o pouco tempo em que durou também na Polônia, na Hungria, porque a impressão que dá é que às vezes os países precisam, as sociedades têm que ser mais curtidas, digamos assim, num tipo de sociedade mais individualista e mais livre, para que elas possam resistir na primeira crise que elas sofrerem. Porque quando a gente olha a Hungria, a Polônia, assim, são países que foram democracias quanto tempo? Quando? Durante... Nunca foram, né? A Rússia nunca foi. Pois é, eu tenho até... A gente acaba tendo encontros inesperados. Eu estava aí, enfim, trabalhando nessas organizações liberais e veio ao Rio um russo que tinha feito a perestroika, que era a parte de... A perestroika era a abertura econômica do governo Gorbachev, né? Do Yeltsin. Né? Então eu convidei até vários cientistas políticos também. Eu me lembro esse que é hoje da Academia Brasileira de Letras, que é o presidente, né? O Merval Pereira? O Merval. O jornalista Merval Pereira. E acho que também o Baixa também. Convidei para jantar. E a Maria Luísa estava observando, quer dizer, se as pessoas estavam bem servidas e tal. E verificou que ele não comeu nada. Aí ela perguntou, mas o senhor não está se sentindo bem? Não, realmente um pequeno mal-estar e tal. Mas depois ele veio conversar comigo e disse, olha, eu acho que eu fui envenenado. Envenenado? Envenenado. Não na sua casa, né? Pelo amor de Não. Não na minha casa. Mas beber, ele bebeu pelo menos? Não. Não, porque diz que às vezes uma boa vodka corta o efeito do álcool, do veneno. Veneno. Pode ser. Vai ver que... Quer dizer, parece enredo de filme de 007. Pois é. E isso já na perestroika. Na abertura. Na abertura. E eu me lembro que ele falou até, o país mais perigoso era o Paquistão, porque não tinha nenhum sistema para dar segurança aos aparelhos nucleares. Então aquilo podia explodir de repente, assim? Bom, que bom que ainda não explodiu. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Como defender uma linha de pensamento que apoia a pluralidade intelectual
e o antidogmatismo em um período em que parecem prevalecer, né, hoje, justamente os embates e as crenças dogmáticos. Tem muita gente que pensa que, com a erupção dos vários problemas sociais, políticos, econômicos que estão aparecendo agora, essa espécie de fragmentação, que a única maneira que você tem de tentar forjar um consenso é reforçando a autoridade do Estado, ou alguma coisa assim. Tem gente que acha que a China pode ser um modelo, por exemplo. O que você acha disso? Eu acho que isso é balela. Quer dizer, é a misleitura, se existe essa palavra, da situação, eu acho. Pois é, porque tem gente que acha que o consenso, quando tem muita gente, vai ficando muito complicado. E aí começa a botar em segundo lugar exatamente o valor da liberdade. Da liberdade. Aí eu lembrei, na verdade, do Bobbio, porque o Bobbio diz assim, ele tem um livrinho, que é um dos primeiros que a gente tem que ler, eu acho, chama-se Liberalismo e Democracia. E ele diz assim, que tem um problema que é o seguinte, como é que você vai garantir a democracia, quer dizer, a participação, se você não garante as liberdades civis essenciais? Porque você não tem nenhuma garantia de que a escolha que você fez política é verdadeira, você não sabe se a eleição não é fraudada, você não tem liberdade de expressão, de pensamento. Então, como é que você vai garantir que essa enquete é verdadeira, que corresponde aos resultados? Né? Mas tem gente que acha que vale a pena fazer isso. Essa é uma grande preocupação. Por isso eu acho importante o seu pensamento liberal para dar um pouco de iluminação a essa situação. Você acha que o que você pode fazer no período começo? Qual seria o argumento liberal hoje? Os liberais têm que dar um apreço a uma grande virtude, perseverança. Porque isso é que está acontecendo no Brasil. Tem uma abertura aqui, aí fecha. Quer dizer, as pessoas agora, neste momento, estão aproveitando a crise do Rio Grande do Sul para pedir uma cobertura, uns benefícios para o seu grupo, para o seu grupo de interesses. É impressionante isso. De modo que você tem que ser muito perseverante, além de... Você acha que existe uma tentação permanente de apropriação do público pelo privado, né? por grupos de interesse particular? Eu acho isso. Quer dizer, você corre o risco de estar sendo capturado. Isso, capturado. Capturado por grupos de interesse de diversas espécies, quer dizer. Dentro e fora, né, do Estado, porque você pode ser um grupo de empresários, mas pode ser também uma corporação judiciária querendo um quinquênio, né? E como é que se resiste a isso? Porque o governante tem que ter um olho na eleição, tem que ter o outro olho na prática do bom governo, né, do governo republicano. Você que viveu isso, quais foram as pressões que você sofreu nessa cadeira que era a cadeira mais importante do Ministério brasileiro? Como é que você lidava com isso? Perseverando. Ou seja, é preciso ter confiança. Confiança. Você tem que ter uma confiança entre a população e o governo, porque senão a coisa não prospera, né? E o que é triste, né? Quer dizer, porque Então você precisa de transparência, precisa de
expor os motivos certos, É, mostrar confiança. que vem muito da transparência, né? Mas você tem que transpirar uma coisa boa. É, Que às vezes aparecem teorias e a pessoa vai não, a China, vamos... é uma espécie de panaceia, né? Uma espécie de panaceia. Né? Você que foi tão próximo do ministro Rouanet, né? O que o senhor acha dessa redução dele a uma lei? Porque hoje se fala da lei Rouanet, né? E da forma como a extrema-direita se apega a essa lei como para se opor a qualquer tipo de financiamento público da cultura. Eu acho isso uma coisa deplorável e acho que ainda agora estou escrevendo esse livro aí e para contar um pouco e é muito triste o fim dele, realmente, coitado. O livro é sobre o ministro Rouanet? Não, é sobre, enfim, essa trajetória que eu vivi. Tá, ótimo. Desde Viena. Desde Viena. Viena da Áustria. O Império... o Império Austro-Húngaro. Que era o grande centro de esplendor daquela época, do iluminismo. Era um dos grandes centros do iluminismo. Mas o que é engraçado hoje é que você vai a Viena hoje e é uma cidade que parece enorme, porque era a capital de um império, e na verdade é uma cidade pequena. Mas ela é uma cidade de palácios, uma cidade esplendorosa. Né? E aí você vai a Berlim e é ao contrário. Você vê a Berlim que tem uma arquitetura muito mais mirrada, né? Que na verdade era uma capital de um reino de segunda categoria, né? Até meados do século XIX, e hoje é a capital da Alemanha, e é muito mais cosmopolita. Bom, estamos aguardando ansiosos por esse seu livro, que vai ser um livro de memórias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem mais saudade do tempo da carreira, quer dizer, que não foi bem uma carreira, sua experiência política ou do seu tempo como diplomata? Você sabe que é difícil dizer, porque, por exemplo, eu tive uma experiência que para mim foi extremamente prazerosa, embora tenha sido difícil, que é o meu envolvimento com favelas, porque eu fui presidente da Codesco, Companhia de Desenvolvimento de Comunidades. Nem chamava de favela naquela época, eram comunidades. Foi um trabalho extremamente interessante. Inclusive, participamos há poucas semanas atrás de uma cerimônia na UERJ, em homenagem ao Pedro Pinchas Geiger. Pedro Geiger. Pedro Geiger, que era lá aliás, eu recebi o convite da reitora, mas através do Instituto Histórico. Do HGB, do Instituto Histórico e Geográfico. E fui lá com a Maria Elisa. Então você tem o que mais me interessou no fim das contas é o envolvimento com as questões, não digo de alta política, mas envolvimento com questões sociais, né? Do cotidiano. Tanto que várias pessoas acham que o livro deve chamar-se o social como um elixir. O seu livro agora? Nossa, é um nome bonito, né? É um título bonito.
Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo. Olha, foi realmente uma presença, um privilégio. A propósito, ainda sobre o tema de hoje, está no ar, na plataforma de educação do Meio, o curso Você Pode Ser um Liberal e Nem Sabe. Conheça os fundamentos do liberalismo, saiba diferenciar um liberal de verdade de um mero conservador ou um reacionário. Veja a evolução das ideias liberais da Idade Média até os dias de hoje. As aulas são ministradas pelo diretor de jornalismo do Meio, Pedro Doria. Aproveito para convidar todo mundo a acessar o site da Revista Inteligência, onde tem mais de 1000 artigos acadêmicos dos maiores pensadores brasileiros dos últimos tempos. E assine as newsletters da revista e do Meio, que são imperdíveis. Um abraço, gente, e até o próximo diálogo. O Meio vai crescer demais esse ano e queremos muito que você faça parte desse crescimento. Nós estamos investindo bastante no nosso canal. Em breve teremos novos programas, estúdios em São Paulo e Brasília e um aplicativo de streaming para sua Smart TV com documentários exclusivos. Esse crescimento só foi possível porque muitos acreditaram que nosso projeto de jornalismo digital independente e plural é importante para criar conversas políticas democráticas e saudáveis, coisa que o país precisa demais. Se você gosta dos nossos vídeos, quer ver mais conteúdo produzido pelo Meio e receber todas as vantagens da nossa assinatura Premium, temos um convite a fazer. Por tempo limitado, a assinatura anual do Meio Premium está em promoção por só R$ 120, anual, tá? Nunca foi tão fácil assinar o Meio Premium e nunca oferecemos tanto em troca. Apoie o Meio e faça parte dessa nova jornada.